o Livres vai enfrentar a CUT e a Igreja Universal. A disputa acontece por 2 vagas no Conselho Estadual da Juventude do Paraná. Fique sabendo como você pode nos ajudar no Livres Notícia desta terça-feira, 26 de novembro. Eu sou Mano Ferreira e de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, trago para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Nos próximos dias, o Livres pode ocupar mais um espaço importante de participação da sociedade civil. Estamos falando do Conselho Estadual da Juventude do Paraná. Os conselhos de juventude são órgãos colegiados de caráter consultivo que têm o papel de acompanhar as políticas públicas relacionadas à juventude nos diversos espaços, fiscalizar sua implementação e propor ajustes. Por isso, é um espaço muito importante para que o Livres esteja presente, representando as nossas ideias e defendendo os valores da liberdade. Infelizmente, os liberais têm pouca tradição de participação nesses espaços. A gente, infelizmente, está muito pouco acostumado a ocupar esses espaços, a participar desse tipo de espaço da sociedade civil que costuma ser ocupado por organizações da esquerda e que cada vez mais começam a ser ocupados por grupos ligados a igrejas evangélicas, que, claro, nós temos todo o respeito pelo trabalho, seja das igrejas evangélicas ou dos grupos de esquerda, mas evidentemente, 2 coisas. Primeiro, não se deve misturar interesses corporativos ou religiosos com a política e, em segundo lugar, esse tipo de atuação vai completamente contra os valores defendidos pelo Livres. Vale dizer que as funções do Conselho da Juventude não são remuneradas e não se trata também de um órgão deliberativo, mas é um órgão que exerce muita influência sobre os deputados estaduais, federais, vereadores. É um lugar muito importante de participação política, de articulação política. Vale dizer que existem conselhos estaduais da juventude, tanto no âmbito municipal, como estadual e federal. E esses conselhos têm articulações e têm o poder de trabalharem em conjunto. Então, acaba sendo um espaço muito importante de influência no rumo das políticas públicas e na execução da política real no Brasil. Também é importante dizer que esses conselhos, ao fiscalizarem as políticas públicas, eles se reúnem uma vez a cada 2 meses, também tem a possibilidade de reuniões extraordinárias. Eles ficam sabendo em primeira mão de informações muito importantes sobre todas as políticas públicas relacionadas à juventude. Isso, evidentemente, permite uma atuação mais eficiente, mais efetiva na influência sobre o rumo, para que lado vai a implantação de cada tipo de política. Quando a gente fala sobre isso, é importante, muito importante lembrar que a participação política não pode ficar restrita às eleições periódicas que acontecem a cada 4 anos para deputados federais, estaduais, senadores, governador, presidente e também para prefeitos e vereadores. Numa democracia, a sociedade civil participa ativamente do processo político, das deliberações, dos espaços de poder e de discussão pública. E é fundamental para consolidar a democracia brasileira que a gente possa ativamente, como sociedade civil, se apropriar e participar desses espaços que são criados para essa interface. No caso do Paraná, o Conselho Estadual da Juventude é composto por 25 membros. 13 deles são indicados pelo próprio governo do estado. Entre essas indicações, há a presença obrigatória do próprio secretário estadual da Juventude, que participa sem ter direito a voto nas indicações, nas deliberações sobre as propostas do Conselho. Mas
isso é importante dizer, é influente, né? É um espaço de contato direto com um secretário de Estado e uma possibilidade de influenciá-lo. Além disso, tem outros 12 representantes que são da sociedade civil organizada. Esses são os eleitos através desse processo eleitoral que a gente está se referindo. Nesse processo, há uma divisão entre dois tipos de cadeiras. Existem as cadeiras regionalizadas e as cadeiras segmentadas de acordo com o tipo de atividade que cada organização da sociedade civil desenvolve. O Livres vai participar da disputa concorrendo por 2 vagas. Uma é na cadeira dos movimentos de empreendedorismo, geração de trabalho e renda. Nesse caso, o Livres disputa com os republicanos, que é a forma atual do antigo PRP, que é o Partido da Igreja Universal, ou seja, o Livres vai estar disputando espaços diretamente com um grupo ligado à Igreja Universal, que a gente sabe qual é o padrão de atuação política desse grupo. A outra vaga é pela regional de Curitiba, região metropolitana e litoral. Nesse caso, a gente vai ter o líder Livres Luiz Leles concorrendo contra a CUT através do seu partido, o Cidadania. A CUT, a gente sabe, a Central Única dos Trabalhadores, uma das organizações mais tradicionais da esquerda brasileira, com uma visão extremamente retrógrada, atrasada, completamente vinculada aos interesses corporativos, atua puramente pelos próprios interesses dos sindicatos e não da sociedade. Então é fundamental nessa disputa perceber que o Livres, além de estar concorrendo para ter 2 espaços onde a gente vai poder defender as nossas propostas e a nossa visão de uma vez só, a gente pode também evitar que estejam lá ocupando esse espaço representantes da Igreja Universal e da CUT. Então, é muito importante que você nos ajude a participar desse processo e vencer essa eleição. Agora, a gente vai ouvir uma mensagem do líder Livres no Paraná, Luiz Leles, que é candidato nessa eleição através do Cidadania, o seu partido, e do Lucas Franceschi, que é o coordenador estadual do Livres no Paraná. Só vim dar um recado para vocês que a eleição para o Sejuv está chegando, que é o Conselho Estadual de Juventude. O Livres vai concorrer contra o Republicanos, que é o Partido da Igreja Universal, e na vaga de empreendedorismo, trabalho e geração de renda, e é muito importante que todos votem para dar um apoio para a nossa organização. Vale lembrar também que alguns membros do Livres, que são filiados ao Cidadania, vão concorrer aqui em Curitiba contra a CUT, que vai tentar essa vaga de representação das políticas públicas de juventude para eles. E vale muito a gente tirar essa vaga dos conselhos que são majoritariamente dominados pela esquerda e dar uma visão liberal e disputar essas vagas. As pessoas têm que se inscrever até o dia 27 agora de novembro, quarta-feira, e todo jovem de 15 a 29 anos pode se inscrever e a votação vai ser online. É muito importante que a gente combata a esquerda nesses conselhos. Bem, quem também está lá com o Leles e Lucas visitando Curitiba por esses dias é outra liderança importante do Livres, a pernambucana Carla Falcão. Carlinha mandou uma mensagem para a gente sobre a importância de ocupar esses espaços e parar de ficar só reclamando. Via de regra, no movimento liberal, a gente reclama muito que dentro do Estado são tomadas decisões que diminuem a liberdade das pessoas, que aumentam os gastos públicos, mas o que a gente liberal está fazendo para reverter essa situação? E aqui no Paraná, quem é liberal, quem quer mais liberdade dentro dos espaços de decisão, pode contribuir, não precisa nem sair de casa. É só votar na internet para eleger o pessoal do Livres como representação no Conselho Estadual de Juventude. Então, pessoal, vamos lá, que é somente com livre iniciativa que a gente consegue mudar as coisas. Entrem no site, votem, vamos ser livres. Valeu, Carla. É isso aí. Para você ajudar o Livres a ganhar essa eleição, você precisa ser eleitor do Paraná, ser jovem, ter até 29 anos, ou participar de uma organização que tem importante contribuição para os jovens, que é o caso do Livres. Então, se você é um associado do Livres, independente da sua idade, você pode votar. Para isso, basta se inscrever no link que a gente vai pôr aqui na tela, também vai estar na descrição do vídeo.
E uma coisa importante, o prazo para inscrição é amanhã, dia 27. Então não deixe para depois, se inscreva agora mesmo para poder participar da eleição. A eleição em si é também online, então não dá trabalho, você não precisa sair de casa. Ela acontece na terça-feira que vem, dia 3 de dezembro, das 10 às 16 horas. A gente vai lembrar você aqui no Livro de Notícia no dia 3 e vamos, claro, acompanhar o resultado. Então, também faz a sua inscrição aqui no canal e ativa o sininho para não perder as notificações e ficar por dentro. A gente vai lembrar você dessa votação. As ideias de liberdade precisam ser defendidas em todos os lugares possíveis. Esse é o compromisso do Livres e para fazer isso a gente precisa muito da sua ajuda. Então, se você é eleitor no Paraná, se inscreva e não deixe de votar. Uma outra pauta importante que vai acontecer hoje, e a gente também vai acompanhar através das redes sociais do Livres, é a reunião da Comissão Especial que analisa a legalização da cannabis medicinal, ou seja, os remédios feitos à base de maconha. Nessa reunião, hoje vai ter a presença do ministro Osmar Terra, do Ministério da Cidadania, que é um grande opositor da legalização. Então essa reunião pode ser importante e vai ter 2 associados do Livres, membros da comissão, defendendo a liberdade por lá. O Tiago Mitrô, deputado federal pelo Novo de Minas Gerais, e o Marcelo Calero, deputado federal pelo Cidadania do Rio de Janeiro. Para aquecer, a gente vai ver agora um trecho do Calero em atuação nessa comissão. Quando nós tratamos desse assunto, nós falamos de diversas famílias que, como o deputado Alex Manente bem sublinhou, estão desesperadas por esses medicamentos, porque são a única solução para problemas crônicos. E eu, que tenho certa militância na área das doenças raras, tenho recebido inúmeros relatos nesse sentido. Só que, como hoje a gente só consegue importar, deputado Alex Manente, o que ocorre é que apenas as famílias que realmente têm condições financeiras elevadas podem fazer a compra, como o deputado falou. Então, essa regulamentação, e nós precisamos sublinhar isso, não pode se inserir nessa verdadeira caça às bruxas, nesse macartismo moralista, tosco, hipócrita, que está prevalecendo no Brasil. Porque há famílias que dependem dessa regulamentação. É uma questão humanitária. É isso aí. Marcelo Calero e Tiago Mitrô vão estar presentes hoje à tarde na Comissão Especial pela Legalização da Cannabis Medicinal, defendendo a liberdade das famílias que sofrem com doenças raras, que geram um sofrimento terrível. As crianças que convulsionam diversas vezes ao dia e que, com tratamento através dos remédios feitos à base de cannabis, podem ter melhoras muito significativas na sua saúde, na sua qualidade de vida. É lamentável, é muito triste que em pleno século XXI a gente ainda tenha pessoas tendo sua saúde prejudicada em função de outras que se apegam a preconceitos ultrapassados com uma planta. Pois é. No Livres a gente luta para que o Brasil abrace a liberdade, o progresso e a ciência. E vamos sempre defender essa pauta e um pouco mais do nosso trabalho você também vai poder ver agora através dos nossos associados, lideranças e dos mandatários da Bancada da Liberdade em todo o Brasil. Esse é o Giro Livres. Diante do anúncio do governo do estado de fazer um regime de optação para o ICMS e substituição tributária, foi feita uma audiência pública hoje aqui na Assembleia Legislativa que tratou majoritariamente desse tema. Muitos empresários bem satisfeitos com a ideia que foi anunciada e muitos com certa desconfiança porque ainda não foi publicado o decreto em si. Ao encerrar a audiência pública, nós tiramos alguns encaminhamentos. O primeiro deles é que vai ser feito um grupo de trabalho para monitorar a situação como um todo do ICMS e substituição tributária, porque ainda é um assunto difícil e que ainda tem muito a ser melhorado e muito a ser resolvido, como, por exemplo, alguns itens que têm que ser retirados da ST que ainda não foram. Outro objetivo desse grupo de trabalho é monitorar o decreto, porque foi só anunciado que vai ser feito essa alteração, mas nós ainda não tivemos acesso ao texto do decreto.
Por isso que nós temos que entender como que vai ser feito isso para garantir que seja um texto bom e que aplique efetivamente aquilo que nós viemos pedindo desde o início do ano, que é a optatividade da ST, o ajuste da ST. E um terceiro ponto é tornar isso um pouco mais forte legalmente falando, dar mais segurança para a optatividade da ST. Porque um decreto tem um pouco receio com um decreto, porque ele pode ser publicado num dia, mas ele pode ser revogado ao bel prazer do governador. A ideia é nós fazermos um projeto de lei que coloque na lei do ICMS todas essas alterações, seja revogando a complementação como um todo, que é o PL 293, que já está tramitando aqui na casa, ou seja criando uma possibilidade do regime optativo estar definido na lei. Esses foram os encaminhamentos e agora nós vamos continuar vigilantes com a ideia desse decreto optativo. Se vier um decreto bom, se tiver tudo bem, maravilha, vai ser muito bom, mas se ele tiver alguns problemas, nós vamos estar sempre vigilantes e de olho em tudo aquilo que o governo fizer. Esse foi o Livros Notícia desta terça-feira, 26 de novembro. Como você sabe, de segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, aqui em youtube.com/livres, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado pela audiência e até amanhã.